Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia. Vamos falar aqui sobre um assunto polêmico que está começando a ganhar força, e a tendência é que quando o jogo entre Sport e Flamengo, que está atrasado do primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro, ele for marcado uma data, né, a gente tiver oficialmente uma data para esse jogo, esse assunto reverbere de uma forma muito polêmica. E eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, e eu quero comentar com vocês. Será que o Sport está vendendo seu mando de campo pro Flamengo? É como foi falado aí, teve um influenciador que colocou aí que o Sport estava vendendo, e depois um diretor do Sport veio falando que era mentira, que não era bem assim, mas de fato esse jogo ele vai acontecer na Arena de Pernambuco. A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo de novo todo santo dia, meu amigo. Agora a máquina engrenou, então se você quiser entrar para a família aqui, te inscreve, dá essa moral pra gente. E se você gosta de mim, quiser me ajudar, vou te pedir um favor, tá? Clica no botão, você já é inscrito no canal? Então clica no botão, tira a inscrição e coloca de novo. Luna, que loucura é essa? Isso vai fazer com que esse vídeo ele alcance mais pessoas, sabe? Então se você puder me ajudar nisso, vai ajudar o canal aqui a continuar crescendo e voltando até aquele ritmo, e vai ter novidade, tem novidade chegando aí, estamos conversando com coisa boa aí pro canal do Luna para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Teve um influenciador, que eu não vou citar o nome, porque ele é um cara que ele meio que desmerece profissionais, é um cara meio que ele tem uma mania de dizer que jornalista está plantando notícia. Então, assim, eu prefiro... Se ele não se respeita, não vou dar respeito a esse cara, né? Mas ele trouxe uma informação inverídica de que o Sport estava vendendo o mando de campo pro Flamengo. Tá? Estava vendendo o seu mando de campo. O que é uma venda de mando de campo, pra você entender? Vai acontecer um jogo Sport Flamengo. Aí o Sport vende esse mando de campo pro Flamengo, o Flamengo paga um valor, sei lá, o Flamengo paga R$1 milhão pro Sport, e aí ele faz o que quiser com o jogo. Bota no Rio de Janeiro, bota em Brasília, bota em Minas, enfim. Faz o que quiser. Quer dizer, nem o que quiser, né? Porque eu acho que no Rio de Janeiro ele não poderia colocar por regulamento, mas poderia colocar em qualquer lugar do Brasil esse jogo, ele teria um mando de campo, quem entrasse dinheiro era dele. Tá? Basicamente é isso. Mas não é isso que o Sport está fazendo. Tá? O que é que acontece? Segundo o vice-presidente do Sport, Rafael Campos, o que está sendo feito é uma negociação para esse jogo acontecer na Arena de Pernambuco, com o mando de campo do Sport, ou seja, o que entrasse de receita acima da média, ele será do Sport. O Flamengo tem direito a uma porcentagem? Não, o mando de campo é do Sport. Pelas regras, é mais ou menos isso. Tá? O mando de campo é do Sport, o Sport tem ali a sua grana disponível, e quando o jogo é no Maracanã, e o Flamengo tem a cota 100% dele. Só que o que é que acontece? Qual é a ideia do Sport querer jogar na Arena? Eu estou me explicando a ideia, depois eu vou dar a minha opinião, tá? Então segura aí a emoção, segura a emoção. Não estou aqui defendendo ninguém, tá? E aí o que é que acontece? A ideia do Sport é aumentar a receita, porque na Ilha do Retiro dá mais ou menos 26 mil e um pouquinho, né? Quando o Sport tem a capacidade máxima. Na Arena de Pernambuco pode chegar a 45 mil torcedores. Tá? Então o Sport quase que dobraria a receita. Se o Sport, nesse jogo aí na ilha, tem uma receita, vamos lá, com o Flamengo de casa lotada de, sei lá, 1 milhão, ele teria uma renda de quase 2 milhões a mais, fatalmente por jogar na Arena. Óbvio que tem o custo da Arena, a negociação, tem que se pagar. Mas mesmo assim o Sport ganharia mais dinheiro. Essa é a ideia do Sport, é jogar na Arena de Pernambuco para ter mais receita, tá? Agora eu vou dar a minha opinião aqui sobre isso. Agora essa informação é a minha opinião. A minha opinião é muito clara, cara. Eu acho que a casa do Sport é a Ilha do Retiro. O Sport tem que mandar os seus jogos sempre na Ilha do Retiro. A não ser que tenha um problema de gramado, como estava sendo mudado ano passado, mudança de iluminação, se a ilha tivesse sido alugada para um grande evento, coisa que nunca acontece, né? Aí tudo bem. Mas tirando isso, eu acho que a casa do Sport é a Ilha do Retiro. Agora, eu entendo a diretoria do Sport querer fazer mais dinheiro. Até porque a conta deve estar apertando. O Sport vive um marasmo, né, praticamente rebaixado. Ainda tem chance. Eu ainda acredito. É difícil, mas eu ainda acredito. Mas ainda tem chance. Tá? Mas, com isso, você diminui receita. Apesar que está tendo muito torcedor na ilha, né? Ele não pode reclamar isso. Mas é claro que diminui a quantidade de patrocínio, a quantidade de investimento. A grana diminui. O Sport gasta mais dinheiro contratando mais jogador, fica no prejuízo porque tem que manter jogador que ninguém quer comprar, ninguém quer emprestar, tudo isso é um problema.
Tudo isso é um problema e o Sport está buscando receitas aí para pagar final de ano. Tem 13º de funcionário, tem tudo isso, é tudo um custo. Agora, o grande X da questão, nesse ponto, é a transparência. Porque quando você tem a transparência, as coisas são diferentes. Se chegasse um diretor do esporte e falasse assim, ó, galera, a situação é a seguinte, as contas não estão batendo, a gente precisa mais dinheiro, então a gente está convocando aqui a nossa torcida para fazer uma grande festa na Arena de Pernambuco para a gente ganhar mais dinheiro, porque o clube está precisando de dinheiro. Por mais que nem todo mundo concordasse com isso, se tivesse uma transparência desse nível, eu acho que as coisas eram mais fáceis. Agora, vaza uma informação. E aí, quando vaza uma informação, os caras meio que vão a público, desmentem, porque realmente não foi uma verdade. O Sport não vendeu o mando de campo, é diferente. Ele está locando a Arena de Pernambuco para tentar ganhar mais dinheiro. Agora, quando você não fala isso, de fato, está precisando de dinheiro. Por isso que a gente vai jogar lá. A não ser que se a gente for jogar na ilha, a gente vai ter que aumentar o ingresso. Então, para a gente não aumentar o valor do ingresso, a gente quer jogar na Arena para dar mais dinheiro. Se tivesse essa transparência, cara, eu acho que tudo era mais fácil. É isso que falta, sabe? Você tem que chegar e falar, ó, é um grande jogo, a gente vai jogar com o líder do Campeonato Brasileiro, o time que tem o elenco mais caro do Brasil, e eu acho que deve ser até mais caro do nosso continente, se a gente for colocar ali, né, em sul-americano, em grana mesmo. Acho que o Flamengo é o time que mais investe, né, e deve ter a maior folha do nosso sul-americana. Eu acho que deve ser. Talvez se eu pesquisar isso ainda, eu tenho quase certeza que é. Então, cara, se você tem uma transparência, fala, ó, vai ter esse jogo, é um atrativo muito grande, vem gente de fora, então se a gente tiver uma capacidade maior, a gente tem a possibilidade de ter uma capacidade maior também de torcedor visitante, a gente precisa de dinheiro, sabe? Eu acho que por mais que tivesse torcedores que ainda não concordassem, e você não é obrigado a concordar, eu acho que essa transparência geraria um efeito problemático menor, sabe? Repito, eu conto nunca a minha opinião, cara. Falando como um cara que acompanha o esporte todo dia, e também falando como um torcedor, eu prefiro a Ilha do Retiro. Eu prefiro a Ilha do Retiro. É indiscutível que a Ilha do Retiro, ela, por mais que nos últimos jogos tenha sido uma porcaria, por mais que o Sport ainda não tenha vencido no Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro, ainda assim, a Ilha do Retiro é melhor para jogar do que na Arena de Pernambuco. Eu acho que a Arena de Pernambuco acaba sendo um campo neutro. Não é neutro porque você tem uma maior quantidade de torcedores do esporte. Mas mesmo assim, o caminho é diferente. Pergunta ao Santa Cruz. O Santa Cruz vendeu até ontem à noite, 35 mil ingressos para a Arena de Pernambuco. E a tendência é que até domingo bata o recorde de verdade de venda de ingressos e de capacidade de torcedores. É muito possível que isso aconteça. Tá? Mas a gente precisa entender que, se tu perguntar para o torcedor do Santa, ele vai dizer que quer jogar no Arruda, não quer jogar na Arena de Pernambuco. Então, óbvio que é muito melhor você jogar na sua casa, onde você conhece os seus caminhos, onde você tem todos os funcionários ali, onde você tem um ambiente, uma ambiência que você já está extremamente acostumado a viver. É totalmente diferente de você jogar num estádio neutro. Porque não é a sua casa. Cara, eu posso colocar você tá morando, sei lá, você mora num subúrbio bem simples, eu boto você para morar na Boa Viagem, Avenida Boa Viagem, beira-mar, de frente pro mar. Por mais que seja chique, seja incrível, você sempre vai pensar no ponto de que não é a minha casa. Não é a minha casa. Você vai sempre ter a sensação de que, pô, é maravilhoso, é lindo, mas não é a minha casa. Então, tudo isso faz com que no futebol exista esse mesmo sentimento. Então, eu acredito que, se o Sport está precisando muito de grana, ele tem que ser transparente com o torcedor. Agora, se não for esse o caso, tem que ser transparente também. Ó, a gente precisa fazer... Tô falando situações aqui hipotéticas, tá? Não é informação. Eu tô criando aqui situações para vocês entenderem o que eu quero falar. Ó, a gente tem que fazer um acordo com o governo, a gente tá devendo um favor aí, a gente precisa... Sejam transparentes. Presidente Esporte do Romão, faça um pronunciamento. Ó, vamos ter que jogar na Arena porque tá precisando de dinheiro. E na Ilha do Retiro, esses jogos aí não vão gerar o dinheiro que a gente precisa. Ponto final, velho. Ponto final. O torcedor pode até não concordar, pode até ficar chateado, pode até usar de argumento que tá certo, de, pô, gastar dinheiro com um bom jogador, horrível, e agora tá pedindo dinheiro. Se fez a cagada, agora vai ter que ser transparente. Já é para ser transparente em qualquer circunstância. Mas tem que ser transparente numa situação como essa. O que não pode é abrir precedente para doido
trazer notícia falsa, mentirosa, dizendo que o Sport vendeu o mando de campo. Porque aí você dá precedente para esses caras criar essas especulações, essas mentiras, essas fake news. Então, essa é a minha visão com relação a isso, tá? Eu não acho interessante, eu como jornalista, até como jornalista mesmo, até a minha localização, até a minha ida para o estádio é melhor na ilha. É melhor na ilha. Estou mudando agora, estou indo para outra cidade que é até mais próximo da ilha. Eu moro em Olinda ultimamente, mas assim, até para mim é melhor ir para. E olha que onde eu vou morar é bem pertinho da arena. Prefiro ir para a ilha. Prefiro ir para a ilha. Eu acho que o torcedor também tem esse mesmo sentimento. Agora, a gente tem que entender também o clube. Mas o clube tem que ser transparente. Então, essa é a minha visão com relação a isso, tá bom? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que, é que você acha, se concorda, se discorda. Vá colocando sua opinião aqui, vamos debater sobre isso, porque eu digo para vocês que os diretores do esporte, vários assistem aqui o canal, tá? Então, talvez eles estejam vendo isso e talvez eles caiam a ficha, pô, vamos ser transparentes, vamos falar a verdade pros caras. Vamos ser jogo aberto aqui, tá precisando de grana mesmo? Vamos falar aqui, sabe? Eu acho que esse tem que ser o caminho. Comenta aqui, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já, tchau, tchau.